palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conhecereis a verdade, e a verdade... O livro de João, que se intitula O Profeta do Amor, traz para nós não só a palavra verdade, mas ele traz também um conceito de verdade. Porque nessa palavra verdade nós temos aqui duas coisas, uma chamada conceito e a outra chamada pensamento. E nós vivemos hoje um conceito de verdade como se fosse um pensamento. Porque o nosso conceito de verdade está ligado àquilo que nós achamos que é a verdade. Então acaba sendo um pensamento. Nós vivemos num país onde a verdade tem nos levado para um abismo. E se é verdade, não como pensamento, mas como conceito, como regra, não deveria nos levar para o abismo, porque a palavra de Deus diz que devia nos levar para uma liberdade. Você quer ver uma coisa? Eu gostaria de fazer algumas comparações com você nessa noite. Eu creio que nos meus 53 anos de idade que eu tenho hoje, nunca se falou tanto em sexualidade. A gente vem do tempo em que mãe não sentava com filha para falar de sexualidade, não é verdade? Pai não falava com filho. Essa história toda que você vê, às vezes, na televisão, de que os pais iam, levavam os filhos para iniciar a sua sexualidade, isso aí acontecia com os coronéis. Mas se você olhar na família realmente brasileira, né, o pai não tinha essa abertura, não dava essa abertura para filho para falar em sexo. Então nunca se falou tanto em sexualidade. E se isso fosse uma verdade realmente na nossa vida, não fosse um pensamento, nós não teríamos o resultado que nós temos. O resultado que nós temos hoje é uma explosão de pecado familiar que levam até a morte. Porque se falar de sexo se tornou uma verdade tão grande para algumas pessoas, que confundiu os pensamentos e levou pessoas a fazerem escolhas erradas. Essa semana um colega na empresa estava conversando, e alguém estava falando de homossexual, e ele falou assim: não fala de homossexual não, até porque se eu ver alguém agredindo um homossexual, ou falando de homossexual, eu vou comprar a briga, porque eu tenho um irmão que é homossexual, e o meu irmão é gente boa. E aí nós estávamos na mesa, e alguém olhou e falou assim: mas ele é pastor. Eu falei: aqui ninguém está falando mal. Eu não considero o homossexual uma pessoa ruim, mas eu vou dizer uma coisa para você: teu irmão está em pecado. Eu vou dizer uma coisa para você: teu irmão mudou a maneira de viver daquilo que Deus pensa para homem e para mulher. E quem diz isso, xará, é a Bíblia. Eu disse para ele, não sou eu não. Porque a verdade tem levado algumas pessoas para um abismo. Então, se você pensa hoje sexualidade como verdade, nós estamos vivendo um tempo em que você passa ali na rua, tem dois homens se agarrando, beijando na boca. Eu nunca vi uma coisa mais feia do mundo. Quando não são dois homens, são duas mulheres. E a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher para serem uma só carne. Outra explosão de verdade que nós vivemos hoje, nunca se falou tanto em independência financeira. E o resultado que nós conseguimos com isso, em falar muito de independência financeira, sabe o que é? O resultado que nós temos são roubos a bancos. É a chamada saidinha. É o celular que o outro cobiça, passa e rouba. Sabe por quê? Porque ele quer construir uma independência financeira, mas ao invés de falar isso para ele, não falaram para ele que para isso ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele precisa procurar o caminho honesto. Então nós temos uma explosão de pessoas que querem uma independência financeira, mas eles não sabem como chegar até isso. Você encontra qualquer garoto hoje na rua, conversando com ele, ele diz: quando eu crescer eu vou ter um motão, quando eu crescer eu vou ter um carrão, mas ninguém nunca disse para ele quanto é que isso custa. Porque se fosse tão fácil, nós que somos mais velhos, nós não andávamos com o nosso carro velho, né? Nós íamos andar de Mercedes todo dia. É uma explosão de liberdade. Você chega para qualquer garoto hoje de 14 anos, ele acha que ele é dono da sua vida. Ele acha que ele é independente. A mãe paga o aluguel, a mãe lava a roupa, a mãe faz a comida, ele não lava uma louça, e mesmo assim ele diz que ele é independente. É o
conceito que ele tem de liberdade, é o conceito que ele tem de independência financeira. E alguns deles nunca chegam a ser independentes financeiramente falando. Outra explosão que nós conseguimos hoje, nunca se falou tanto na expressão de direito, do direito de ir, do direito de vir. Hoje nós temos tantos direitos de ir, de vir, de fazer o que quiser, de estar onde eu quero, a hora que eu quero, que você passa hoje em São Paulo, que você não encontra um lugar que você não encontra alguém fumando maconha, que você não encontra um dependente de crack, que você não encontra um dependente do álcool. Tudo isso porque foi lhe dado uma liberdade, foi isso porque ele sonhou com uma liberdade de direito de ir e vir. E desse direito de ir e vir, ele usou também, ou ousou, ter o direito de experimentar algumas coisas. E uma vez que eu experimento o vício, ele vem avassalador na minha vida. E não existe um homem que pode falar assim, eu sou viciado, mas eu vou controlar. E a maioria das pessoas que eu tenho visto, pelo menos por experiência, conseguir vencer o vício, só consegue vencer com Jesus Cristo na sua vida. Nunca se falou tanto em responsabilidades, numa liberdade de responsabilidade. O resultado foi impunidade. Impunidade tão grande, querido, que você pensa bem comigo, o pai de família hoje, que trabalha com a carteira assinada, que luta de sol a sol, o salário mínimo dele é quanto? Alguém sabe? 954. O nosso contador ali falou. 954 porque ele faz homologação, né? Então o Jefferson está bem por dentro. 954. Você sabe quanto ganha? Quanto custa um preso no Brasil? Quanto? 1.175 para a família. Ele recebe no final, quando ele sair, por mês ele recebe isso. Mas ele custa para o Estado R$3.200. Você gasta mais com alguém preso do que com alguém solto. Você gasta 3 vezes mais com um preso do que com um pai de família trabalhador. Você acha que isso é verdade? Você acha que isso é justiça? Você entende isso como justiça? Que um pai de família que precisa pagar aluguel, que precisa sustentar os seus filhos, ganha R$954, enquanto um preso custa para o Estado R$3.200 e ele ganha 1.100 e... Ele ganha mais do que um salário mínimo para estar preso. Ou seja, se você pensar comigo, às vezes é melhor estar preso do que estar solto, desempregado. Não é? O paralelo que eu posso fazer é esse. É melhor estar preso desempregado do que estar solto desempregado. Porque as pessoas não têm pensado nessa liberdade como responsabilidade. E a responsabilidade, ela está ligada, né, ao nosso Código de Defesa. Há poucos dias, nós passamos por uma greve de caminhoneiro, eu sei que você também passou na televisão. E a nossa lei diz, nosso presidente foi diante do país e citou a nossa lei, que diz que fora de cogitação, de contenção da polícia, da lei e da ordem, ele deve convocar o exército. Então ele convocou o exército e colocou lá. Mas ele não citou para o povo brasileiro que a lei diz que depois de 6 dias de paralisação, que o governo não consiga controlar, e mais 7 horas, o governo tem que sair daquela cadeira dele lá, e o exército tem que assumir o país. Nós levamos 7 dias numa paralisação. É o nosso primeiro termo no Código de Defesa brasileiro. Será que nós estamos vivendo de verdade, querido? O que nós estamos falando nessa noite? Que conhecereis a verdade, e a verdade nunca te libertará, e nunca nós falamos tanto de verdade. Nunca nós falamos tanto de verdade dentro das igrejas. Resultado, nós temos hoje pessoas que começam uma vida com Deus, mas ela começa a sua vida com Deus pautada nos milagres. Ela começa a sua vida com Deus pautada numa troca.
Eu quero viver com Deus, mas Ele vai fazer isso na minha vida. E às vezes as coisas não acontecem como ele acha que tem que acontecer, e Deus é culpado. As pessoas querem viver uma vida onde até o meio-dia Ele manda, do meio-dia para frente, Deus manda, ou ao contrário, Deus pode mandar pela manhã, mas Ele manda pela tarde. Mas quando tudo dá errado, Deus é o culpado. E nunca nós tivemos uma explosão de tantos crentes. Pessoas que cantam em banda de forró, que são crentes. Pessoas que pulam carnaval da Bahia, tem trio elétrico, e são crentes. Atores que posam pelado, fazem filme pornô, são crentes. Pessoas que estão na política, com a ficha suja, roubando esse Brasil, e são crentes. Se dizem crentes. Será que a Bíblia está mentindo quando ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Eu queria nessa noite trazer para você o pensamento judaico de verdade. Ele só é usado entre os judeus e entre os gregos quando eu consigo colocar qualquer tipo de pensamento de verdade dentro daquilo que Deus disse na sua palavra. É assim que o judeu pensa, é assim que o grego pensa. Então algo só pode ser verdade se essa palavra estiver por trás, endossando. Logo não é um pensamento, logo não é um conceito, mas é lei. Assim como a palavra de Deus diz que feliz é o homem que medita nessa palavra de dia e de noite, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujo as folhas não caem e cujo dá o seu fruto na estação própria. A bênção de Deus, ela está atrelada, a gente já falou sobre isso, a bênção de Deus, ela está atrelada, ela está pronta a ser dada a quem obedece, porque obedecer gera bênção. A bênção de Deus, ela está atrelada quando nós queremos viver a nossa vida com Deus de maneira que nós possamos fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero. Porque o mundo que nós vivemos nos oferece muita coisa. O mundo que eu vivo me oferece muita verdade, mas eu preciso entender e saber se isso realmente é verdade ou é um conceito que alguém criou. Porque cada dia que você vota, cada ano que você vai lá, que você bota o seu voto na urna, que alguém é eleito, ele já inventa um plano novo, ele já inventa uma coisa nova. Nós temos uma lei hoje em São Paulo que diz que o portão da sua garagem, automático, que você botou lá para uma segurança a mais, você tem que abrir ele, e na hora que você sair, você tem que deixar ele aberto pelo menos 15 segundos, para depois você acionar e fechar ele, para a segurança do pedestre que está passando na calçada. Mas ele não diz que o bandido tem que ficar pelo menos a 200 metros, para não dar tempo dele chegar perto do seu carro e te assaltar. Aonde é que está a verdade? Mas quando eu penso no grego, no hebraico, os originais bíblicos, da onde a Bíblia vem, a palavra que aparece lá não é conhecereis a verdade, mas a verdade está ligada à integridade. E ele diz o seguinte: conhecereis a integridade, e ela vos libertará. É assim que o grego define essa palavra bíblica. E aí, quando eu começo a pensar em integridade, eu começo a entender que isso só vai ser uma verdade na minha vida quando eu começar não só a pensar, mas quando eu começar de verdade a viver isso. Qualquer verdade eu preciso viver. Hoje eu tenho aqui um casal, né? A gente se fala há pouco tempo, até porque ele está morando lá do lado há pouco tempo. Mas lá de cima da minha casa eu estou de binóculo vendo eles tem um tempão. Só mirando. Já tem um tempo que a gente está orando. Falou, uma hora eu cato ele e levo esse negão lá na igreja. Mas você que está aí do lado da sua companheira, do seu companheiro, um dia você virou para a pessoa que está do seu lado e disse para ele o seguinte: eu tenho certeza, eu te amo. É, Carol? Falou para esse gordinho aí? Então fala de novo, Carol, que eu quero ver. Viu como é que ela tem coragem? Você tem coragem de falar para ela de novo? Tem coragem de falar para a Cláudia aí? Fala. Não, Vitor mexeu a boca, não vi isso falar nada. Aqui não tem bobeira, aqui não tem bobo não, negão. Tu está achando que você está onde? Vai, fala aí que eu quero ver você falar para a Cláudia. Meio de namorado, cara, fala para ela. Ah, agora ele falou.
Mas, querido, isso só vai se tornar uma verdade se no dia a dia eu praticar isso. Se no dia a dia eu cuidar. Se no dia a dia eu regar como uma planta esse amor. Isso só vai se tornar uma verdade quando eu resolver até passar por cima dos meus erros, das minhas vontades, dos meus querer, para fazer a vontade do outro. Isso é amor. Falei só para falar, não é para ficar beijando não, cara. Negócio pegajoso é esse aí, rapaz. Entendeu? Deixa para beijar em casa. Eu sou o dia todo sem beijar, agora quer beijar aqui dentro da igreja? Se liga. Isso precisa ser uma verdade, querido. Só vai se tornar verdade quando você começar a praticar. Porque de falar não adianta nada. Nós temos um montão de gente que falou que eu te amo e matou a companheira essa semana. Você vê no jornal isso todo dia. O camarada que ontem queria passar o resto da vida do seu lado, que foi lá à frente, jurou alguma coisa diante do padre, do juiz, de quem quer que seja, e que hoje pegou um revólver e matou. Então você pergunta para mim, isso é verdade ou não era verdade? Não era verdade porque não era uma atitude, e amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor é decisão. Por isso que a Bíblia diz que Deus decidiu amar o mundo de uma maneira que Ele mandou seu Filho morrer na cruz por mim e pelos seus pecados. É decisão dEle. E por essa decisão, por mais que você seja o camarada ruim, ou a moça ruim que você é e que eu sou, Ele continua me amando e continua te amando. Porque foi decisão dEle. E Deus, quando toma uma decisão, Ele não volta atrás. O grande problema é que nós vivemos num lugar onde as nossas verdades, elas mudam todo o tempo. O camarada faz um gramado lindo e maravilhoso. Todo mundo sabe disso aqui, né? O que ele põe lá no meio do gramado, lá em cima? Uma plaquinha escrito o quê? Fala para mim, não pise na... Como é que esse filho de uma mãe botou essa placa lá? Fala para mim. Ele fez o gramado, todo botou bonitão e sobe lá e bota num piso na grama, mas ele foi lá e pisou. Eu venho do tempo que você chegava todo dia na escola e você pegava e jurava a bandeira. Quantos aqui fizeram isso muitas vezes? Querido, se é juramento, devia ser uma vez só. Não devia ser todo dia. Todo dia você tinha que jurar aquela bandeira. Então, a verdade é que eles não acreditavam na gente. Entendeu? E essas são as verdades que nós vivemos no nosso país. Fui enganado durante um montão de tempo com aquele tal de mertiolate. Cortava, oh, mãe, passa mertiolate que cura, passava mertiolate que ele ficava verde, né? E a coisa ficava maravilhosa, fechava, falava, esse remédio. E a gente falava mesmo, não usa qualquer coisa, mertiolate é o melhor. Aí quando chega com quase 50 anos, o camarada vem dizer que a fórmula não tinha nada. Ele está de brincadeira comigo? Mas essa é a verdade que nós vivemos, querido. Mas eu queria te chamar a atenção, um pouquinho antes, do versículo 32, porque o capítulo 8, lá quando ele começa, a Bíblia começa a falar do testemunho de Jesus e da sua validade. Mas João, quando ele chega, lá no versículo de número 31, do capítulo 8, ele começa a falar de duas coisas, querido, que são terríveis. Ele começa a falar dos filhos de Abraão e os filhos do diabo. Embora hoje nós temos ainda algumas pessoas que não acreditam no diabo. Tem gente que diz que no diabo não existe. E essa é uma das maiores armas do diabo. E nós temos pessoas indo para o inferno à vontade todos os dias, porque as pessoas não acreditam às vezes que o diabo existe. As pessoas não têm se apercebido que nós vivemos em um mundo onde, na verdade, nós temos dois mundos. Nós temos um mundo natural e nós temos um mundo sobrenatural. Nós temos um mundo carnal e nós temos um mundo espiritual. E por mais que você não queira, por mais que você não acredite, as coisas acontecem muito mais rápido e com muito mais intensidade no mundo espiritual do que no mundo carnal. Jesus Cristo, por exemplo, quando a gente fala de amor, no mundo carnal, camarada olha, pelo menos as coisas certas do jeito que era, ele paquera, a garota paquera ele, aquela coisa toda, até chegar, trocar uma ideia, conversar um pouquinho, vai para casa, pede a mãe, pede o pai, no nosso tempo era assim,
Esse é o tipo de namoro no mundo carnal. No mundo espiritual, Jesus conversando um dia com os seus discípulos, ele disse o seguinte: vocês dizem que se um homem deitar com uma mulher, ele cometeu adultério, porém eu vos digo, se ele olhar para ela e intentar com ela qualquer tipo de pensamento, ele já adulterou com ela. Porque no mundo espiritual as coisas acontecem muito mais rápido do que no mundo material. E João, então, falando dos filhos de Abraão e dos filhos do diabo, ele diz assim, ele conta que Jesus chegou aos seus discípulos, que haviam crido nele, e disse: se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Segue, Jefferson. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, Jesus está dizendo o seguinte, que a verdade só vai ser verdade na sua vida, na minha vida, que você só vai encontrar alguma coisa palpável, se você conhecer quem Ele é, se você conhecer a sua palavra, se você conseguir andar com Jesus, se você conseguir ser discípulo de Jesus. Mas ele coloca alguns parâmetros aqui, ele diz: olha, se vocês forem meu discípulo, vocês precisam obedecer. Porque aquele que se torna discípulo de Cristo, o chama de Senhor. E quem tem um Senhor precisa obedecer ao seu senhorio. A gente tem vivido um tempo em que as pessoas querem viver com Deus de qualquer maneira, mas a grande realidade é que o Deus que nós servimos é um Deus exigente, é um Deus de poder, é um Deus de glória, é um Deus que te abençoa, é um Deus que quer cuidar de você, é um Deus que tem dispensado para nós toda sorte de bênção, mas Ele é um Deus que exige obediência. E o grande problema é que nós vivemos uma verdade de pensamento, e se essa verdade é só de pensamento, é uma verdade toda de desobediência. Nós vivemos, na verdade, uma mentira. E mentira está ligada à desobediência. A minha esposa costuma dizer para o Arthur: desobedecer dói. Mentira está ligada à desobediência. Então, se eu não vivo uma verdade, eu não tenho como ser abençoado, Deus não tem como tratar a minha vida. Para eu viver uma vida de bênção com Deus, eu preciso de qualidade com Ele, eu preciso ser tratado por Ele, ser fiel a Ele, e obedecer aquilo que Ele diz. Jesus, então, Ele começa a dizer para eles que eles precisavam ser filhos de Deus. O versículo de número 33, ele diz o seguinte: nós também somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como diz, sereis livres. Jesus diz para ele: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Segue. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Jesus, quando chama os seus para viver com Ele, Ele não chama mais como servo, mas Ele chama como filhos. E Ele diz que o servo não fica sempre em casa, mas o filho fica. Por isso que eu disse para os dois que estão aqui hoje: fica à vontade, porque você está na casa do Pai, e na casa do Pai ninguém é visitante, todo mundo é de casa. Minha mãe fez 96 anos, nós fomos para lá, e eu chego lá onde minha mãe está, hoje, morando com a minha irmã, e hoje se tornou residência dela, porque a casa dela meu irmão mora. Mas a gente chega lá, por ser filho, por ser família, a gente tem uma liberdade. A gente entra, a gente pega uma água na geladeira. Quando a gente é visita, a gente não faz isso, né? A gente pergunta para o outro: me dá uma água aí, o outro vai lá pegar: tem um café? O Ellison chegou aqui hoje, estava lá fora, falei: tem um café? Ele falou: tem um café? Falei: tem. Falei: pega lá da garrafa lá dentro. Ele falou: não, pega lá para mim. Eu falei: tá bom. Hoje eu quebrei o galho dele, né? Mas se ele está pensando que tem garçom aqui, não é todo dia. Aqui o camarada tem que ser meio descarado. Porque você é de casa, mas quando você não é de casa, você tem que pedir para alguém para fazer as honras, querido. Mas Deus, quando te chama para viver com Ele uma vida de verdade, Ele te chama para viver uma vida de filho. E a vida de filho é aquele que tem acesso a Deus todos os dias. A vida de filho é aquele que consulta o Pai todos os dias. Eu faço questão de falar com meu filho todo dia na minha casa: você não tem melhor amigo do que o seu pai com a sua mãe. Tem alguma coisa para conversar? Conversa conosco. Eu digo para ele todo dia: teu pai é teu amigo. Seja o que for que você fez, não tem ninguém nesse mundo, como ser humano carnal, que quer o teu bem mais do que eu. E não tem ninguém, querido, no mundo espiritual que quer mais o teu bem e o meu bem do que Jesus. Ele quer você, Ele quer que você viva uma vida de vitória.
Ah, pastor, mas a coisa está ruim. A coisa está ruim porque você não é obediente. A coisa está ruim porque você quer viver na mentira e não quer viver na verdade. E a grande realidade é que a vida com Cristo é uma vida de mudança. Mudança de caráter, mudança de atitude. E eu preciso viver isso quando eu quero viver na verdade. Algumas de nossas pessoas, das pessoas que a gente conhece, que vive junto conosco, muitas vezes nos surpreende. Nos surpreende porque, às vezes, vive uma vida dupla. Quantos pais de família que você olha hoje e fala assim, puxa vida, eu achei que aquele casamento nunca fosse terminar, porque o fulano falava que gostava tanto da fulana. Eu achei que não ia terminar porque a fulana falava tanto que gostava tanto do fulano. A nossa vida precisa ser de autenticidade. A Bíblia diz que Jesus chega num lugar e tem uma figueira. Jesus então vai até aquela figueira e procura um figo naquela figueira. E a figueira não tem figo. E o autor dessa passagem, que é João, chega a dizer o seguinte: ele não achou figo na figueira porque não era a época de figo. Jesus então se irritou porque a figueira não tinha figo. E ele então ordenou que a figueira nunca mais produzisse. E ela então secou, ela morreu. Seus discípulos ficam muito chateados com ele, falam, como é que pode? Por que ele secou a figueira? Por que ele amaldiçoou a figueira? Se não é época de figo, as figueiras não tinham que ter figo mesmo. Jesus então explica para eles o seguinte, porque a única árvore que dá fruto junto com folha é a figueira. E toda vez que você vê uma figueira que ela tiver folha, ela tem figo. Ela estava cobertinha de folha, mas ela não tinha figo. Jesus queria ensinar algo muito importante aos seus discípulos, que ele quer nos ensinar todo dia, querido, que você tem que viver uma vida de autenticidade. Não dá para você viver com Deus querendo ser agente secreto do Senhor. Quando você chega na casa de Deus, você se revela, dá a sua carteirada, aqui eu sou ministro, aqui eu sou isso, aqui eu sou aquilo outro, mas quando chega lá fora, você é um agente secreto. A sua vida tem que ser uma vida autêntica. Aqueles que querem viver com Deus precisam viver uma vida de verdade. E a vida de verdade com Cristo é uma vida de renúncia. Por isso que ele diz, olha, quando você realmente conhecer a verdade, é nessa verdade que você vai ter liberdade. Porque quem vive com Cristo vive uma vida de liberdade. Mesmo que esse mundo comece a pegar fogo, mesmo que as leis mudem. Alguém chegou para mim esse dia e falou assim, rapaz, você viu o que vai acontecer agora com quem for pego estrupando uma mulher? Agora botaram um adendo na lei, né, sobre a mulher, esqueci o nome. Estavam falando essa semana aí, né, não é só aquela Maria da Penha, é feminicídio, não é isso? Feminicídio. Eles aumentaram então a pena por isso. Você viu isso? Falei, eu estou tranquilo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não penso em matar minha mulher. Não, já pensei algumas vezes, matar ela e ocultar o cadáver. Mas hoje eu não penso mais não. Estou tranquilo. Isso não me perturba, isso não tira meu sono. Porque é a palavra de Deus que diz o seguinte, a lei existe para os transgressores da lei. Aquele que não tem nenhum tipo de vontade de transgredir a lei, não tem que estar preocupado com nada. Você sai daqui com o seu carro dirigindo, belo e maravilhoso. Você chega na sua casa, guarda o carro na garagem, sem medo nenhum de chegar uma multa de sinal vermelho, porque você não avançou nenhum sinal vermelho. Agora, se você tiver, né, a mania, o costume de avançar o sinal vermelho, você tem que estar todo mês dando uma puxadinha no seu documento, porque pode ser que um dia você chegue lá e tenha um presente para você. Porque a lei existe para os transgressores da lei. E a vida com Deus, querido, ela só não é uma vida de bênção com aqueles que não querem viver na verdade do Senhor. Jesus então chega para os seus discípulos e diz para eles, olha, eu vou com vocês até o versículo de número 36. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque só existe liberdade em Cristo Jesus. Nós só somos libertos se for por Cristo Jesus. Às vezes,
A nossa sensação de liberdade que nós temos, que algumas pessoas têm vivido, ela começa na cachaça. Às vezes a sensação de liberdade, ela começa em eu poder comprar um carro novo. Agora eu sou livre. Né? Chega no final do mês, o IPVA vem, no final do ano o IPVA vem e não consegue nem pagar. Agora deixei de ser livre de novo. Né? A sensação de liberdade de alguns está sendo encontrada no crack. Passamos por uma esfera onde você pensava que as pessoas viciadas eram pessoas que não tinham estudo, que não tinham conhecimento. Na última vez que fui ministrar na Cristolândia, lá na Cracolândia, eu encontrei algumas pessoas que se converteram lá. Eu encontrei 2 advogados, eu encontrei um escritor, que tinha não sei quantos livros escritos. Ele falou, olha, eu sou escritor no Paraná, todo mundo me conhece, ninguém tem nem noção que eu estou aqui. Eu tenho vergonha de aparecer lá. A editora que bancava os meus livros não sabe nem onde eu estou. A minha conta no banco está bloqueada porque a editora não deposita mais os meus direitos autorais, porque todo mundo pensa que eu fui raptado, que me mataram, fizeram alguma coisa, e eu estou aqui porque eu caí no vício das drogas. Eu encontrei naquele lugar pessoas que já estavam fazendo prova para serem promotores. Eu encontrei um rapaz que tinha sonho de ser delegado, estava fazendo prova para ser delegado. E todos eles caíram no vício, querido. Todo mundo procurando uma liberdade, procurando uma fuga. Mas a liberdade nossa, ela se encontra em Cristo Jesus. E quando eu vivo essa liberdade, ligada à palavra de Deus, aí sim, verdadeiramente, eu sou livre. Jesus então vira para os seus discípulos e diz, vocês só vão ter liberdade quando vocês andarem comigo, quando vocês andarem em integridade, quando vocês andarem com inteligência, quando vocês andarem com caráter. A verdadeira liberdade, querido, está em nós sermos imitadores de Cristo Jesus. E você se conhecer. E só em Cristo Jesus, só realmente que você reconhece quem você é. Alguém disse para mim essa semana, pastor, mas você está certo, você não deve nada para ninguém, não tem satisfação, não dá para ninguém. Eu falei, você que pensa. Você que pensa. Eu tenho certeza. Se algum dia eu estiver lá na minha casa, fumando alguma coisa, fazendo alguma coisa que seja errada, o Ellison está aqui, ele com a Cláudia são meus vizinhos, eles vão olhar e vão falar, olha, pastor, o que está fazendo? Que negócio é esse? Eu tenho uma satisfação a dar a alguém. E você também, como cidadão dos céus, você também tem uma satisfação a dar a alguém, querido. A nossa vida, a vida de liberdade, é uma vida de satisfação. Até porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E ser sal da terra e ser luz do mundo é poder se mostrar para alguém, para poder provocar isso na vida de alguém. E eu só provoco isso na vida de alguém dando satisfação, mostrando quem eu sou, aparecendo para a pessoa quem eu sou e sendo transparente naquilo que eu sou. Eu creio que eu já contei para vocês, mas eu gosto muito da história do passarinho. Alguém diz que 2 amigos se encontram na sua casa, o amigo tinha uma casa bonita, toda arborizada, e criava um monte de passarinho, e alguém disse para ele, o outro amigo não gostava que o passarinho vivesse na gaiola, falou para ele, rapaz, o bicho não foi feito para viver preso não, o bicho foi feito para viver solto. Você prendeu o bicho aí, o bicho não tem liberdade. Ele falou, você acha isso? Ele falou, acho. Ele falou, pois bem, vamos soltar ele. Pegou um passarinhozinho que estava com ele lá desde que nasceu lá no cativeiro. Vamos soltar ele, pegava ele e vinha na mão. Fechou a gaiola, largou ele, o tempo estava meio nublado. Caindo uma garoinha, largou o passarinho lá. Foram lá para a varanda e ficaram observando. Aquele passarinho começou a voar, chuva caindo, ele se esconde daqui no meio da árvore. Começou a dar um momento de comer e ele com fome. Começou a bicar as árvores procurando um pouco de comida. E procurava beber um pouco de água daqui, que ficava nas folhas. Daqui a pouco apareceu um gavião, e ele corre daqui, corre dali, o gavião tentando catar ele, e ele se esconde de um lado, se esconde do outro, até que o gavião desistiu. Ele então pousou na árvore e ficava dormindo. Eu não sei quantos já viram aqui passarinho dormindo, principalmente na chuva, né? Ele começa a dormir, dá aquele sobressalto. Até que ele cansou, foi lá, pegou aquele passarinho de novo, botou dentro da gaiola, e ali na gaiola estava cobertinha, quentinho. Ele foi lá direto no alpiste, comeu um pouco de alpiste, bebeu um pouco d'água, deitou no canto da gaiola e descansou.
Ele então chamou seu amigo e disse para ele: onde é que está a verdadeira liberdade? Aqui fora, na liberdade que você disse? Ele procurou comida, ele procurou beber, ele fugiu daqueles que queriam atentar contra a sua vida, ele não tinha nem momento de descanso. Aqui nessa gaiola ele está preso, mas aqui ele tem comida, ele tem água para beber, ele está aquecido e ele tem descanso. Queridos, a vida com Deus é justamente isso. Alguém pode já ter dito para você: mas você é crente, você é um bobo, você é um trouxa. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando eu fui aprisionado por Deus, quando eu entreguei a minha vida para Ele, como Jesus disse para eles: se me obedecerem, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Quando eu resolvi ser discípulo de Jesus, muitas coisas já não me aconteceram mais. Porque o que eu tenho de alimento vem das mãos de Deus. O que eu tenho de descanso vem das mãos de Deus. O que eu tenho na minha casa vem das mãos de Deus. A casa que eu tenho, os carros que eu tenho, o caminhão que eu tenho, tudo isso vem das mãos de Deus. Eu sou apenas administrador. E sei que tem um tempo para que eu possa deixar esse cargo e viver com Ele na glória. Mas eu posso dizer para você, como é bom ser prisioneiro na gaiola do Senhor. Porque é na mão dEle, é debaixo da proteção dEle que eu me sinto seguro. Logo, a minha verdade, hoje, é entender que o mundo não tem nada para me dar de verdade. Não tem nada para me dar de concreto. Mas é essa palavra que sustenta a nossa vida. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente, aí vocês serão livres. Deus nos chama para uma vida de liberdade. Porque a verdadeira liberdade é estar seguro na mão do Senhor. E a vida com Deus é uma vida de liberdade. A vida de castração vem de qualquer outro lugar. Até mesmo você fala: puxa vida, mas na igreja eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Quem é que disse para você que você não pode? Paulo chega a dizer o seguinte: as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Você pode tudo, mas é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, é que vai te convencer que algumas coisas não te pertencem mais, que algumas coisas já não te fazem mais bem, que algumas coisas para você já não vai favorecer mais. Eu estou aqui há 9 anos nessa igreja. Alguns irmãos começaram comigo, alguns cheguei aqui e já estavam, outros que estavam aqui já estão longe, mudaram de São Paulo, foram embora. Mas nós só estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. O dia que Ele falar: não deu mais, esse é o tempo, nós estamos indo embora. Mas eu sempre procurei viver com a minha igreja uma vida de liberdade. Eu tenho irmãos aqui que me chamam de negão. Negão. Ela não consegue largar isso. Isso nunca me fez mal. Isso nunca doeu. Sabe por que aqueles que me chamam pelo nome, aqueles que me chamam de negão, são os mesmos que me abraçam, que têm carinho por mim e que cuidam de mim e da minha família? Queridos, eu não sei se tem algum lugar aonde eu me encontraria, longe da minha família lá no Rio, aonde eu pudesse ser tão bem cuidado como eu sou na casa de Deus. Mas isso não é dom de vocês, isso não é de vocês, isso é porque vocês são filhos de Deus. O amor que existe aí dentro foi Deus que colocou no coração de vocês. Aquilo que vocês são é porque a graça de Cristo tem chegado na casa de vocês. E vocês só são o que são porque conheceram a verdade de Cristo. E quando a gente conhece a verdade de Cristo, verdadeiramente nós somos livres. O meu desejo nessa noite é que a gente consiga viver uma vida de liberdade com Cristo. Está aí? Quando eu pensei um dia em ser pastor, eu tinha um camarada além do meu pai, que morreu com 56 anos de ministério. Tinha um camarada que eu tive a oportunidade de estar bem perto e falar um pouco. Depois, tomou uma vultuosidade muito grande, até que teve alguma dificuldade e sumiu da mídia. Mas é um camarada que eu gosto muito. Eu queria ler para você um texto desse camarada, que diz assim: somente aquele que disse, eu sou a verdade, é que pode dizer que conhece toda a realidade. Eu quero que você preste atenção e leia comigo. Quem jamais conheceu a realidade? O que nós chamamos de realidade não existe a não ser nos nossos olhos. Porém,
se pudesse ser vista por todos os ângulos e variáveis que envolvem a mesma coisa que chamamos de realidade, a nossa percepção de realidade sairia envergonhada, pelo desvendamento da sua certeza do real, como sendo mera e burra arrogância fantasiosa. O melhor mandamento acerca da realidade é aquele que manda não julgar ninguém. Assim, se afirma que a maior realidade possível ao homem é a certeza de que ele pode ter não conhecido a realidade. Uma única mudança de humor transmuda e desfigura o mundo inteiro diante de nossos olhos, ou, paradoxalmente, o torna belo e desejável, apesar de tudo. Desse modo, não conhecendo quase nada acerca da realidade e enxergando sempre a partir da parcialidade e da passionalidade do meu olhar, o que de melhor posso fazer por mim mesmo, em minha ignorância, é julgar cada vez menos e buscar amar cada vez mais, pois é somente por tal via de saber ou não saber perder a relevância diante da possibilidade de que os olhos sejam iluminados de dentro para fora, criando e iluminando a realidade de mim que se projeta. Se não conheço a realidade, exceto uma íntima parte dela, melhor do que buscar a luz que vem de fora como um saber, supostamente pertinente ao que é real, ao contrário disto, devo me deixar acender de dentro para fora, pela luz que produz um olhar que cria a realidade conforme a verdade, posto que a única realidade que me serve é aquela que é feita de verdade, fato do amor. Que o único elemento que dura para sempre, pois jamais acaba, sendo, portanto, de fato, o real. Assim posso dizer que fora das produções do amor, toda a realidade é apenas soma de olhares confusos e perdidos. Pois sem o amor, até que seria, não é. E mediante o amor, até o que não é passa a ser. O único senso possível de realidade e verdade é aquele que é fruto do olhar que enxerga pela luz do amor. Sem o olhar do amor, até a maior realidade, fato da vida, não passa de fantasia, pois apesar de existir, não é. Pastor Caio Fábio. Queridos, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, pelo fato que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E é isso que precisa permear as nossas vidas. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por ninguém. E conhecer a verdade de Cristo é ser irrepreensível, pois é viver uma vida com Ele, de maneira que nós sejamos bênção, luz na vida do outro. E ser bênção e luz na vida do outro é viver uma vida de amor. Que Deus os abençoe.